Olá meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus mais uma vez tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quero ficar apenas com a expressão sem forma e vazia. Note que o nosso Deus é um Deus perfeito. Deus é um ser maravilhoso. Tudo que nós vemos belo, lindo no planeta Terra foi obra e criação de Deus. A Terra não foi uma obra do acaso. A Terra não surgiu de uma simples explosão. Se acreditássemos assim, era como se acreditasse que pegasse um quebra-cabeça, jogasse para cima e ele cairia montado. Isso é uma loucura e uma ilusão da nossa mente. Nós entendemos que a Terra foi criada por um ser perfeito e um ser perfeito fez uma Terra perfeita. Todavia esta Terra veio a se degradar e está se degradando a cada dia com o pecado que entrou no mundo. Todavia, quando o texto bíblico diz para nós assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu quero observar aqui que a terra sendo vazia, Deus não gosta de coisas vazias. Deus não tem prazer em criar um caos e deixar esse caos haver navios, ou seja, deixar a terra vazia. Deus percebeu que a terra era vazia e começou a encher a terra. Deus foi criando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, enfim, Deus foi criando todas as coisas belas, perfeitas, todas elas no seu tempo. Todavia nós entendemos que Deus foi enchendo a terra. Deus deixou a terra perfeita, Deus deixou a terra muito bonita, Deus deixou a terra para ser habitada pelo homem e também pelos animais. Agora, a colocação que nós temos aqui para a nossa vida de forma prática é que Deus não gosta das coisas vazias. Deus não quer ver uma pessoa vazia. Deus não quer se relacionar com uma pessoa vazia. Deus não quer uma pessoa que se diga servo dele e serva do Senhor vazia. É por isso que a Bíblia diz para nós, irmãos, que nós devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Crentes em Cristo, servos de Jesus, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós, lá em Atos capítulo de número 2, versículo 38, Arrependei-vos cada um de vós e sejais cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz arrependei-vos, significa que nós precisamos tirar de dentro para fora aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mal, aquilo que não agrada a Deus. O pecado entrou no coração do homem e esse pecado separou o homem de Deus, a ponto agora que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Para que o homem verdadeiramente tenha um relacionamento com Deus, ele precisa se arrepender. Provérbios 28:13 diz: Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então é preciso se arrepender, esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se do orgulho, esvaziar-se muitas vezes do nosso eu, da nossa maneira de achar que é as coisas, e confessar a Cristo como Salvador. E a partir do momento que Cristo entra no meu e no teu coração, nós vamos se tornar pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós vamos se tornar templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer preencher a nossa vida. E quando fala de preencher a nossa vida, é preencher todas as áreas da nossa vida. Vida sentimental, vida material, vida financeira. Ou seja, todo o nosso relacionamento, todos os relacionamentos que temos, relacionamentos principalmente com Deus, tudo isso precisa estar cheio, de forma completa. E quando houver a presença de Deus na nossa vida, tudo vai se completando no tempo dele. Haverá vida plena, um avivamento pleno em nossos corações, a partir do momento em que Cristo habitar nele. Cristo preenche o vazio no coração do homem. Todo homem sem Deus, ele tem um vazio muito grande no seu coração. E alguém chegou a dizer que esse vazio era o tamanho da presença de Deus. Então talvez hoje você esteja com um vazio muito grande dentro de você, que você já buscou preencher esse vazio em drogas, no sexo, na prostituição, na imoralidade, na maldade, talvez em tantas outras coisas por aí. Mas você só vai preencher esse vazio no teu coração a partir do dia em que você aceitar a Cristo como Salvador e ter Ele como Senhor da tua vida. Aí verdadeiramente você vai ser cheio da presença de Jesus, cheio do Espírito Santo. Lembre-se,
Deus criou a terra para ser cheia. Deus criou você também não para ser um ser vazio, não para ser um ser que anda de cabeça baixa, triste, talvez desanimado da vida, achando que não é ninguém, achando que não pode, que não consegue, que nunca vai ser ninguém. Deus criou você imagem e semelhança dele. Deus criou o homem para ser parecido com Deus. E Deus é um ser pleno da graça, da paz, da bondade, do amor, da longanimidade. Ou seja, Deus é um ser poderoso e grande e maravilhoso, que nós precisamos buscar nele toda a paz, toda a alegria, toda a fonte de amor em nosso coração. Vamos ser cheios da presença de Deus. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que vai trazer felicidade para você não é se encher de bebidas alcoólicas, não é se encher de drogas, não é encher-se de tantas coisas mundanas que trazem prazeres por um momento, mas é se encher do Espírito Santo. Deus não tem prazer no vazio. Ele quer homens e mulheres cheias da presença dele para a glória dele. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, que Deus possa falar contigo de uma maneira poderosa. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe essa palavra com outras pessoas. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.